diagnóstico de risco. Quando nós falamos em diagnóstico de risco, nós estamos falando em uma vulnerabilidade, né? Há uma resposta humana indesejável, em uma vulnerabilidade, portanto, a condições de saúde e processos de vida. Nesse contexto e também no contexto do diagnóstico real, nós falamos não só em paciente, né, que é o indivíduo, mas também na família, no grupo e coletividade, tá? Então, não dá para a gente considerar apenas o indivíduo, a gente tem que obrigatoriamente considerar também família, grupo e coletividade. Quando nós falamos em diagnóstico de risco, obrigatório, a estrutura obrigatória do diagnóstico de risco é o título e o fator de risco, tá? Obrigatório é o título e o fator de risco. Quando nós falamos em pode haver, nós também estamos falando de condições associadas e população em risco. Então, o fator de risco, inclusive, é algo que está apenas em diagnóstico de risco, tá? Vamos para o nosso exemplo. O exemplo 1 fala assim, risco de intolerância à atividade, esse é o nosso problema. Quando nós falamos em problema, é a resposta humana avaliada ou o risco à resposta humana avaliada. Problema não é no sentido negativo da palavra. Problema é algo que se vai abordar, tá? Então, quando nós falamos em risco de intolerância à atividade, o problema ou o risco à resposta humana indesejável é exatamente esse. O diagnóstico, o título é exatamente esse, risco de intolerância à atividade. Mas o que está causando esse risco de intolerância à atividade, Lorena? Qual é o fator de risco? O que está trazendo esse risco? É o estilo de vida sedentário do meu paciente. Então, o diagnóstico fica descrito da seguinte forma: risco de intolerância à atividade, tendo como fator de risco o estilo de vida sedentário, tá bom? Como que ficaria o nosso segundo exemplo, considerando as duas possibilidades, né, que é a condição associada e população em risco? Então, ficaria o seguinte, risco de intolerância à atividade, tendo como fator de risco o estilo de vida, doença pulmonar obstrutiva crônica como condição associada e fazendo parte de população de risco por ter histórico de intolerância à atividade. Então, a descrição do nosso diagnóstico fica dessa forma. Ou então, o que você pode fazer também? Você pode colocar assim, diagnóstico, risco de intolerância à atividade, ponto e vírgula, fator de risco, estilo de vida sedentário, ponto e vírgula, condição associada, doença pulmonar obstrutiva crônica, ponto e vírgula, população em risco, histórico de intolerância à atividade, tá? Então, você pode também redigir dessa forma o seu diagnóstico. Existe padrão quanto a isso? Não, não existe padrão. O que você tem que pensar é uma lógica. Qual é a lógica? Primeiro eu digo o problema. Qual é o problema? Qual é o meu diagnóstico? Depois eu digo o que está aumentando esse problema, no caso do diagnóstico de risco, ou o que está causando esse problema, no caso do diagnóstico real. No caso do diagnóstico real, quais são as características? Então, é uma lógica. O que está acontecendo, por que está acontecendo e como que está acontecendo. Então, a gente tem que pensar dessa forma, existe uma lógica a ser seguida, tá bom?